Unidade 4, Geopolítica. Aula 15.1, conteúdo: Americanos no Iraque e Afeganistão. Habilidade: analisar o contexto e as consequências das guerras do Afeganistão e do Iraque. E agora, então, nós vamos ao nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, vocês vão observar as imagens que tem aí sobre a relação internacional dos Estados Unidos com outros países, Então, observem ali políticas de alianças, observem ali a questão do comércio internacional e algumas marcas, que se encontram ali no quadro ao lado, ok? Observando essas imagens, vocês vão responder aos seguintes questionamentos. Qual o motivo de interesse dos Estados Unidos em fazer parcerias em assuntos políticos e econômicos com outros países? Você acha importante ou necessário um país ter parcerias econômicas e políticas com diversos países? Então, reflitam sobre essa questão, conversem com os colegas. Então, gente, nós vamos continuar os nossos estudos sobre a questão da geopolítica mundial. Hoje nós vamos falar ainda sobre alguns conflitos que envolveram, então, Estados Unidos, atentado terrorista de 11 de setembro, guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque. Mas antes da gente começar a falar desses conflitos, nós precisamos entender, ou relembrar, que ao final da Segunda Guerra Mundial, então, Estados Unidos sai ali do grupo vitorioso, E o que acontece? Acaba tendo uma influência mundial muito grande, Ele consegue, então, ser uma potência militar, uma potência econômica, uma potência também política. E acaba também ajudando financeiramente, alguns países a se reconstruírem da Segunda Guerra Mundial. Ah, mas isso era de graça? Não, Essa ajuda financeira que os Estados Unidos, então, estava dando era justamente para conseguir fazer com que o socialismo não se expandisse. Vale lembrar ali que após a Segunda Guerra Mundial havia essa disputa ideológica, entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Então, se ele desse essa ajuda financeira para que os países pudessem se reconstruir dos efeitos catastróficos da Segunda Guerra Mundial, além de conseguir alianças, políticas e econômicas principalmente, ia conseguir fazer o quê? O enfraquecimento do sistema socialista, como nós já verificamos. Só que o que acontece? Muitas dessas alianças não foram bem vistas aí por outros países, principalmente por países do Oriente Médio. Vale lembrar que os Estados Unidos ajudou, inclusive, na questão ditatorial de alguns países, como o Egito, como a Líbia. Essa questão da expansão do capitalismo também não era bem vista, principalmente por países do Oriente Médio. Então, muitos ali, países do Oriente Médio, acreditavam que os Estados Unidos queria apenas uma forma de explorar esses territórios e, de certa forma, dizimar a população que ali estava. Então, toda essa política de alianças fez com que também surgissem alguns inimigos ali para os Estados Unidos, ok? Mas, antes da gente falar dessa questão das inimizades, vamos verificar, então, sobre a ascensão dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, então, conseguem ser uma potência industrial. Vale lembrar que, enquanto muitos países ali europeus estavam devastados, com as consequências ali da Segunda Guerra, os Estados Unidos conseguia se desenvolver economicamente, politicamente e militarmente, Então, a partir desse momento, ele foi visto como um administrador do mundo. Muitas tomadas de decisões ali, por conta dos Estados Unidos, acabavam influenciando vários e vários países.
Vale lembrar que muitas alianças ali econômicas e políticas eram feitas. Então, né, Estados Unidos, como administrador, vai influenciar esses outros países, né? O que acontece no século XIX? Descoberta e a extração do petróleo, do ouro negro, como foi assim chamado, durante muito tempo. E esse petróleo, né, encontrava-se aonde? Principalmente nos países, então, do Oriente Médio, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, nações europeias, então, devastadas pela Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos conseguindo a sua ascensão, o capitalismo se expandindo, houve a descoberta e a exploração e a extração do petróleo, coisa que muito foi interessante para os Estados Unidos, como a gente vai verificar no decorrer das aulas, ok? Então, vamos verificar na próxima cartela ainda sobre a ascensão dos Estados Unidos. O crescimento da economia dos Estados Unidos se deu principalmente pelos acontecimentos históricos, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o momento em que a Europa ainda estava tentando se reerguer, né? A Europa tentava se reerguer, mas Estados Unidos estava a todo vapor na questão do desenvolvimento. Então, o que acontecia? Surgiu a expansão, né, das multinacionais, né? As multinacionais se expandiam. Lembram o que é uma multinacional, que nós já conversamos em aulas passadas, né? São aquelas empresas aí que nós encontramos em vários países, né? Então, essa expansão das multinacionais estadunidenses se deu aí principalmente na segunda metade do século XX. E aí muitos inimigos, né, formaram-se contra a ideologia norte-americana, contra a questão ali da expansão do capitalismo, contra essa questão da exploração do petróleo, contra também muitas tomadas de decisão política, militar e econômica que os Estados Unidos acabou interferindo em países, né, vulneráveis na questão econômica, tá? Então, esses inimigos foram formados principalmente pela ideologia norte-americana. E o que vem acontecer? A partir desse momento, né, que esses inimigos, então, formam-se, a gente vai verificar os principais conflitos, então, que aconteceram, né, por conta dessa inimizade ali, por conta dessa questão política, territorial também, né, que muitos países do Oriente Médio, até então, não conseguiam estabelecer, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, né, que nós vamos começar a falar agora, tá? Esse ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, ele aconteceu, então, quando 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos. Essas Torres Gêmeas, elas tinham como nome, né, oficial, World Trade Center. Elas eram símbolo do poder econômico que os Estados Unidos tinham. Várias tomadas de decisões econômicas aconteciam nessas Torres Gêmeas, tá? Esses 2 aviões, então, eles tinham aí terroristas, né, que conseguiram pegar ali o comando, né, do avião e atingir as Torres Gêmeas. Também teve o ataque contra o Pentágono, que é um órgão de defesa norte-americano, e outros menores. Só que o que ficou mais visível, né, na mídia, o que teve um impacto maior, foi ainda a questão do ataque terrorista nas Torres Gêmeas, tá? Foi transmitido quase que instantaneamente, né? O impacto que ocorreu no país naquele momento foi muito grande. Todo mundo queria saber quem foi, por que foi, né? O que os Estados Unidos iria fazer a partir daquele momento, né? Naquele momento, então, todo mundo queria saber o que tinha acontecido,
quem foi o autor, quem foi o mandante. Né? Vocês verificaram que, inicialmente, muitos achavam que era um acidente, né? Porém, minutos depois, então, o segundo avião atinge a outra torre. E aí, depois atinge o Pentágono, então começa-se toda uma especulação sobre um possível ataque terrorista, né? Então, a partir disso, né, começa a procurar o culpado. Quem foi, né? Então, a gente vai verificar na próxima cartela que esse ataque terrorista teve, em média, então, 3.000 mortos, né, diretamente. Descobriram, então, de muita especulação, que realmente foi um grupo terrorista, né, chamado Al-Qaeda. Esse grupo terrorista assumiu toda a responsabilidade sobre os atentados, e esse grupo ele era liderado por Osama Bin Laden, que é esse aí da foto que vocês estão verificando. Então, a partir desse momento, Estados Unidos começa ali uma corrida, né, contra o tempo para tentar achar o líder do grupo terrorista Al-Qaeda, né, para tentar achar Osama Bin Laden e para tentar dar uma resposta, né? A gente precisa relembrar ali que na Segunda Guerra Mundial, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Japão então não queria, né, se render. E aí o que os Estados Unidos fez antes da rendição do Japão, né? O Japão então ataca ali a base norte-americana de Pearl Harbor e Estados Unidos faz o quê? Lançamento de bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, nesse momento do ataque terrorista de 11 de setembro, muitos já estavam esperando, né, um contra-ataque dos Estados Unidos. E aí foi justamente o que aconteceu, né? Em outubro de 2001, né, começa então a Guerra do Afeganistão. Tá? Qual foi o objetivo dessa guerra? O objetivo principal, né, era, como a gente vai verificar, era conseguir achar Osama Bin Laden, né? Para isso, Estados Unidos contou ali com apoio, né? Principalmente do Reino Unido também, né? Então, o que acontece? Reino Unido e os Estados Unidos lançam várias bombas nas cidades afegãs. Por quê? Porque chega, então, né, até chega a questão da notícia de que Osama Bin Laden, juntamente com o seu grupo terrorista Al-Qaeda, estaria no Afeganistão, né? E aí essa guerra tinha como objetivo encontrar o Osama Bin Laden, acabar com o acampamento terrorista e bem como o regime talibã que existia no Afeganistão, né? Então, verifiquem a linha do tempo. Né? Em setembro de 2001, ocorre, então, o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, né, e no Pentágono. Um mês depois, então, Estados Unidos consegue descobrir, né, onde estava o líder, né, do grupo terrorista da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, e aí começa, né, uma guerra no Afeganistão, justamente para, né, conseguir dar uma resposta à população, né? E aí, como termina a guerra do Afeganistão? Né? O que acontece, então, nesse momento? O regime talibã, ele vai ser derrotado, né, ainda em 2001. Estados Unidos vai conseguir colocar no poder um aliado, né? Assim, em 2004, o Afeganistão ganha uma constituição, ganha as primeiras eleições, né? Então, vale lembrar também que, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, né, era George W. Bush, né, conhecido, então, por suas políticas, né, de defesa, de território, né? Então, nesse momento aí da guerra do Afeganistão, realmente o presidente, né, buscava ali por respostas para toda a população estadunidense acerca dos conflitos de 11 de setembro de 2001.
né? E aí acaba, após esse atentado terrorista, acaba então tendo ali a guerra do Afeganistão. Por isso que lá no vídeo que vocês assistiram, dizia, né, 11 de setembro, o dia que não terminou, porque a partir dali, então, começava uma série de atentados, uma série de conflitos, né? Então, tudo começa, essa questão ali do atentado terrorista de 11 de setembro, começa, como eu disse a vocês no início da aula, pelas políticas das alianças, né, feita então, pelos Estados Unidos, principalmente após ali a Segunda Guerra Mundial, né? Essa questão da expansão do capitalismo, né? Esse interesse dos Estados Unidos por extração de petróleo nos países ali do Oriente Médio, várias decisões políticas e econômicas que os Estados Unidos fez, principalmente em países economicamente vulneráveis, né? Então, tudo isso somou o surgimento de inimizades, né, no país, como eu disse, principalmente nos países do Oriente Médio. E aí, né, em 11 de setembro de 2001, ocorre, então, esse ataque terrorista que realmente parou o mundo, chocou o mundo, né, justamente porque os Estados Unidos têm, né, muitas alianças, né? Então, vocês verificaram, né, que após o ataque ali de 11 de setembro, houve a guerra do Afeganistão, na qual os Estados Unidos não participa sozinho, entra ali o apoio direto, mais uma vez, do Reino Unido, né, como a gente já tinha verificado antes. Então, por isso que ficou aí na mídia, né, esses questionamentos. O que os Estados Unidos vai fazer, então? Né, já que na Segunda Guerra Mundial não aceitou ali o ataque a Pearl Harbor, né? Então, o que fazer após 11 de setembro de 2001? E aí a resposta foi a guerra do Afeganistão, né? Só que o que acontece? Estados Unidos, então, começa com a política de combater o eixo do mal. Eixo do mal era o que eles acreditavam que existiam, principalmente nos países do Oriente Médio. Então, eles deram início à chamada Guerra ao Terror, que entra aí principalmente a questão da Guerra do Iraque, ok? Então, após a Guerra do Afeganistão, Estados Unidos inicia a chamada Guerra ao Terror. Justamente, era uma campanha política para combater o que eles chamavam de eixo do mal, né? Ou seja, tudo que era contrário ali às ideias estadunidenses, né? Por exemplo, o Iraque. Nesse momento, o Iraque ele era liderado por Saddam Hussein. Saddam Hussein já estava aí no poder há muitos e muitos anos, né? Então, Estados Unidos começou a perceber, né, que no Iraque existia ali uma reserva de petróleo muito grande, assim como em outros países ali próximos a ele, né? E aí começou também essa questão de poder de decisão em extração de recursos, extração de petróleo, né? Mas para isso, ele precisava primeiro tirar do poder Saddam Hussein, né, que já estava ali no Iraque há muitos anos, há muito tempo. Então, mais uma vez, uma política de aliança entre Estados Unidos e Reino Unido dá origem à Guerra do Iraque em março de 2003. Tá? Estados Unidos e Reino Unido começam, então, os ataques, né, ali os tanques de guerra, a questão do armamento, há o confronto direto com o exército iraquiano. Iraque acaba perdendo o controle da sua capital, que era Bagdá, muitos mortos, feridos, inocentes, né, crianças, como vocês observam aí na imagem, né? E ainda hoje existem sérios problemas no Iraque, né? Problemas sociais que foram, então, decorrentes aí dessa guerra, né?
E o que acontece então, né? Como é que acontece esse desfecho da guerra do Iraque? Como é esse fim do conflito, né? Então, Saddam Hussein foi capturado, né, e foi condenado à pena de morte, né? Foi capturado ali pelo exército norte-americano, tá? Inclusive, né, sobre a sua morte na época, até mesmo, né, na internet era possível ver a execução de Saddam Hussein. Hoje, parece-me que já bloquearam, mas na época, né, foi como um troféu, né, para os Estados Unidos. Estados Unidos, ele não consegue comprovar a existência, né, de todo o arsenal bélico iraquiano. Então, o início, né, da guerra do Iraque, que os Estados Unidos afirmava, é que o Iraque tinha um arsenal bélico sem autorização, né, sem o reconhecimento da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Lembrem que a ONU, nós falamos, que surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de manter a paz entre as nações? Pois é, né? Então, Estados Unidos, tanto na guerra do Afeganistão quanto na guerra do Iraque, mesmo contra a vontade da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, fez, então, ataques a esses dois países. No Afeganistão, só para relembrar, né, o objetivo daquela guerra no Afeganistão era capturar o terrorista Osama Bin Laden, né, coisa que não aconteceu naquele momento, só aconteceu posteriormente, né? E a guerra do Iraque, o objetivo então era acabar com o eixo do mal, vamos dar início à guerra, ao terror. Iraque está utilizando então armamento bélico sem autorização, sem o conhecimento da ONU, né? Então eles começam ali os conflitos. Saddam Hussein é morto, é executado, é tirado do poder, né? E aí, depois de tudo isso, Estados Unidos não consegue comprovação, né, de que o Iraque estava realmente com todo esse arsenal bélico que ele dizia, né? E, mais uma vez, isso gera muitas críticas. Mas vamos verificar como ocorreu, então, o fim do conflito na guerra do Iraque. Então, gente, esse conflito deixa, então, mais de 174 mil pessoas mortas em decorrência da guerra, tá? Mais de 500 mil refugiados, né? O que são esses refugiados? São pessoas, então, que procuram outros países como abrigo, né? Por quê? Com medo, né, de todo o conflito que possa ter ali naquele momento. Em 2010, houve a retirada das tropas americanas do Iraque, tá? Ou seja, depois de mais de 174, né, mil pessoas que morreram, né, somente muito tempo depois de 2003, é que acontece essa retirada, né, das tropas estadunidenses do Iraque. Ah, mas por que ficaram tanto tempo lá? Porque Estados Unidos, então, precisava mostrar que era o poder militar, né, que tinha o poder político naquele momento, né? Então, o momento que há a queda da estátua dele é o momento em que realmente, né, representa ali toda a queda dos conflitos que existiam, então, entre Estados Unidos e Iraque. Essa queda da estátua literalmente representava a queda de Saddam Hussein, ok? E aí, essa guerra acabou também recebendo inúmeras críticas, como nós vamos observar. Entre as principais críticas aí feitas por muitos países aos Estados Unidos, algumas diziam o seguinte, que Estados Unidos fez isso para reafirmar a sua hegemonia, o seu poder político e militar, né? Outros diziam, então, que houve esse conflito para mostrar o controle sobre as reservas de petróleo, como vocês estão observando aí na imagem, né? Sobre as reservas de petróleo existentes em território iraquiano. Outra crítica foi que houve a guerra do Iraque, mas faltou a comprovação
que realmente existia armamento bélico no país, né? Então, houve, né, esses conflitos, mas também isso gerou duras críticas para o país naquele momento, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Parabéns a todos que interagiram.